O assunto agora é eleições 2024, né? Estamos recebendo aqui, inclusive a primeira entrevista, né, dos dois juntos, e a gente fica muito feliz aí de estar recebendo eles, é os pré-candidatos, né, do PDT, Renato Nogueira, e do Progressistas, o Marcos Maranata, para a gente estar falando aí de eleições municipais. E acompanha a nossa entrevista também o jornalista e chefe de redação aqui do Clicamacoa, Pablo Birraus. Renato Nogueira e Marcos Maranata, um bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo. É uma satisfação poder estar aqui no Grupo Clique, né? Clique Rádio. Conversando com vocês e dando uma resposta, né, para a nossa população em relação aos fatos políticos dessas duas siglas partidárias que, durante o final de semana aí passado, após as suas reuniões internas partidárias, ao término do sábado, se reuniram e fizeram, então, uma coligação, uma fusão municipal, pleiteando já o processo eleitoral em outubro desse ano, que é o municipal. Então, para nós foi uma satisfação muito grande lá pelos progressistas ter o aceite por parte do PDT de coligarmos ou assim juntarmos em pró da nossa Camaquã. E da mesma forma, acho que o PDT também teve lá esse aceite, e por isso que nós fizemos então essa fusão. E duas fusões, duas siglas partidárias que por muito tempo, por muitos anos, se alternaram no poder em Camaquã, desde o PDS, o PPR e agora progressista, e do PDT, né? E aí podemos falar na história, né? Lá o PDS com já não mais conosco aqui, Marco Aurélio Covara Pereira e José Cândido de Godoy Neto. Pessoas que deixaram seu legado quando passaram pelo município e que estão e que fazem parte da história do município até hoje. Então, pela primeira vez na história, então é um momento histórico para Camaquã, duas siglas que se juntam, né, em pró de um novo projeto, né? Um projeto diferente, um projeto que vai escutar as pessoas, que vai conversar no olho, e que cada um tem o seu viés e que vão, né, de fato, conseguir conduzir, cada um com seus temas, né? O PDT com a educação, o PP mais com a parte do agro, da liberdade e da família. Não que o PDT também não tenha isso, que todos os partidos têm que ter um pouco disso, e tem, né? Porque a gente está aqui pelas pessoas, pelas famílias, pelos nossos filhos, pelo futuro. O presente, no meu entendimento, termina, né, encerra o processo dia 31 de dezembro de 2024. Esse é o meu entendimento. O que nós vamos discutir daqui para frente, Renato, Eduardo, é o futuro de Camaquã. O que nós queremos para os nossos filhos? O que nós queremos para o nosso... Para o nosso, quando eu falo o nosso irmão, nosso colega, que foi nosso colega de aula, os pais do nosso colega de aula, essas pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, qual é a perspectiva que eles vão ter para o futuro, para que nós não percamos os nossos filhos para outras cidades, para outros estados. Nós temos que ter um projeto diferenciado para que a gente consiga fazer com que a nossa prata da casa fique aqui e que transforme isso em ouro. E o PDT, junto com o PP, e o PP junto com o PDT, pela expertise, por todo o legado que foi deixado por anos, eles têm que fazer parte desse processo, sim, como vem fazendo há vários anos. Só que vinham fazendo de forma
separada. E nesse momento, é um momento de ambas as siglas, de ambos os partidos, tiveram a coragem de se unirem. Mesmo com críticas, esquerda com direita. Hoje nós não estamos mais tratando de esquerda com direita. Porque ambas as coligações têm esquerda e direita, tem centro-direita, tem centro-esquerda. Nós estamos discutindo para Camaquã o projeto. O que nós vamos fazer para o futuro? O que nós vamos trazer para fazer Camaquã, que está aí à beira da 116, em plena duplicação? O que nós vamos trazer? O que nós vamos aproveitar com essa rodovia? Porque nós estamos no eixo entre 120 quilômetros da capital, 130 quilômetros de Pelotas e a 200 do Porto. E a 30 quilômetros da Lagoa dos Patos, que vai ter uma hidrovia. Nós temos que saber aproveitar as oportunidades que estão batendo na nossa porta. Então, isso que nós vamos apresentar no nosso plano de governo, das duas siglas, para a população camaquense. E a população vai poder escolher o melhor projeto para Camaquã. Mas o projeto para Camaquã, ele ainda vai ser apresentado pelas duas siglas. E por os outros partidos também. Porque o atual projeto, ele encerra dia 31. Vão me perguntar, mas Maranata, tu fez parte do governo? Fiz parte do governo. Contribuí para o governo. Fui secretário da Agricultura, fui a secretário da Administração e Planejamento, fui secretário do Meio Ambiente. Contribuí e continuo contribuindo, Renato. Porque quando a gente enxerga alguma coisa que a gente está vendo que vai prejudicar o futuro do nosso camaquense, da população, a gente tem que chegar no gestor e dizer, meu amigo, está acontecendo isso. Porque muitas vezes o gestor, a gente sabe que o comando, o prefeito, tem diversos problemas para enfrentar no seu dia a dia. E muitas vezes o seu secretariado também está envolvido com outras situações e às vezes a gente encontra uma situação na rua que eles não estão enxergando, que eles não conseguiram enxergar. E às vezes a gente levanta o telefone e diz, olha, secretário, está acontecendo uma coisa aqui, dá uma atenção lá, eu acho que isso aqui vai prejudicar. E eu faço isso e não faço isso por ego meu, eu faço isso porque eu enxergo que lá adiante vai ter um problema para alguém. E eu tenho um carinho muito grande por todos os secretários, colaboradores do município, porque eu há poucos dias estava com eles. E desse meu jeito, esse é o meu jeito. Esse é o Marcos Maranata, Renato, que aqui nessa esquina da prefeitura, com 8 anos de idade, vendia 0 hora no domingo de manhã, que era lá as suas 2 polegadas de jornal, que tinha os classificados, e que não tinha domingo, e que quando terminava de vender o 0 hora, porque era muito rápido, porque era 200 e poucos exemplares que vinham na época, ia para a barbearia do pai na frente do Banrisul, e que na época nem era Banrisul, era o Banco do Brasil. E lá engraxava o sapato do seu Juarez Castro, o sapato do seu Multidécimo. Esse é o Marcos Maranata, que estudou no 7 de setembro, no Manuel da Silva Pacheco, no Colégio das Irmãs, no estadual. Esse sou eu, que entreguei jornal com 11 anos de idade, porque muitas vezes nós éramos representantes de todos os jornais da cidade. Jornal do Comércio, Correio do Povo, Gazeta Mercantil, 0 hora, O Sul. Esse sou eu. Eu conheço Camaquã da Santa Marta a São Carlos. Conheço.
A gente conversa com as pessoas, Renato, na rua, e trata as pessoas pelo nome, porque a gente conhece. Eram mais de 1.400 assinantes de jornais que a gente tinha, e eu era o cobrador. Eu ia para a escola pela manhã, morávamos lá, na Santa Lúcia, vinha para a escola, estudava até o meio-dia, voltava para almoçar, e à tarde eu ia cobrar a mensalidade. Eu entrava em todos os setores. Entrava no banco depois do horário, entrava na CE depois do horário. E a gente trata as pessoas pelo nome porque a gente conhece as pessoas, a gente conhece as famílias. Que fomos criados, nascemos e criados aqui. Eu sou neto da dona Mariquinha, do hotel da esquina da rodoviária. Que quando ela não conseguia, precisava tirar uma folga, eu ia lá, nos finais de semana, cuidar do hotel para ela, com 14 anos de idade. E ela nos ensinou muito, assim como meu pai me ensinou muito. Meu pai é cabeleireiro com muito orgulho, barbeiro com muito orgulho. Minha mãe contadora. Foi contadora de várias empresas locais. Foi contadora do hospital, contadora do seu Carlos Buchaim, do Fellini, representante comercial, empresária, empreendedora. A Maranata, nos próximos dias, neste ano, completa 30 anos de papelaria. E ela está lá. Abrimos uma loja em Guaíba, abrimos outra loja em Guaíba. E o Maranata é isso. É o que quer resolver. Ele não quer deixar para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Esse sou eu. É o Maranata que tu passa na rua lá, independente se tu tá bravo ou tá ruim, ele vai te levantar a mão e vai te cumprimentar. Então, por isso, e por muito mais que nós temos ainda, e tenho certeza que posso contribuir muito para o município de Camaquã. Eu fui jornaleiro, fui sapateiro, fui entregador de guia, de telex. No domingo de manhã, dia das mães, muitas vezes a gente estava entregando telex. Porque era o que tinha. E nós aprendemos a trabalhar e ganhar, e do pouco fazer o muito. Então, gente, eu só quero agradecer as oportunidades que Deus nos dá. E o cavalo, ele passa encilhado uma vez só. Ou você monta, ou você não busca mais ele. Então, por isso que eu coloco o meu nome, e tive um aceite muito bom por parte do PDS. Falo PDS porque eu fiz parte do PDS lá em 86. Lá nós já fazíamos campanha aqui nessa esquina e gritava de megafone aqui nessa esquina a nominata dos candidatos. Sempre gostamos de fazer política. E quando retorno agora, então, ao PP, foi satisfatório o retorno ao PP. Porque sempre tivemos muito ligados. O seu Antônio Longaray, o seu Valsário Longaray, Ana Luísa Longaray, pessoas que hoje já não estão mais aqui, mas foram essas pessoas que durante a nossa caminhada, quando pequeno, sempre estivemos juntos e nos ensinaram a fazer o que é o certo e o que é correto. A política tem seus entraves, tem os seus problemas pessoais, mas isso a gente tem que deixar de lado, porque a gente não sabe o amanhã. Quem nos dá o poder de decisão não somos nós. Quem nos deu o sopro da vida é que sabe. Então, a ele a gente pede todos os dias para que ele nos dê capacidade de poder representá-lo, porque os projetos não são nossos, os projetos são dele. E se ele assim quer e permite que a gente tenha aqui representando ele, assim nós o faremos. Renato Nogueira, bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pablo. Bom dia, pré-candidato do Progressistas, meu amigo aqui, Marcos Maranata. Bom dia a toda a audiência do programa Bom Dia Camaquã. É um privilégio estar aqui novamente, já participei dele apresentando a minha pré-candidatura, logo que consolidada pelo meu partido, pelo PDT, candidatura também consolidada pelo Progressistas agora, do pré-candidato Marcos Maranata, juntamente com esta união histórica, por Camaquã. Muitos dizem, Eduardo, Pablo, que o discurso se constrói pela união, mas eu estava dizendo antes aqui para vocês que foi o contrário. A união foi construída pelo discurso, porque nós entendemos que é por Camaquã, que é por um objetivo muito maior. E a maturidade política que os dois partidos tiveram na convergência dessas ideias é o que faz isso se tornar realidade. E mais do que isso, Eduardo, é a construção de um projeto para Camaquã. De um projeto em que essas diferenças já vão fazer parte da construção. Então nós entendemos que existem sim diferenças. Nós compreendemos que são partidos historicamente adversários, mas que se uniram no campo de oposição, contribuíram na construção de projetos para a atual administração, aprovaram projetos importantes para a nossa comunidade camaquense, rejeitaram outros que entenderam que não contribuíam para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade, mas que também não foram ouvidos muitas vezes na elaboração e terminação do projeto, para que pudessem também aprová-los. Então é a maturidade política. Chegamos nesse momento aqui, e eu ouvindo antes aqui o Dr. Nelson Geiger, que comentou muito dessas questões, de união de lados, de ideologias, de campos, O que eu posso concordar com o Dr. Nelson Geiger é que realmente na política 2 mais 2 não é 4. Isso eu concordo com ele. Mas, no mais, o discurso muitas vezes serve ao interesse de quem está falando, Por quê? Porque alguns partidos podem estar ora na direita e ora na esquerda e outros não podem participar deste processo. Nós temos hoje, infelizmente, uma polarização na nossa política nacional e estadual que a gente não quer trazer para a nossa política municipal. Porque nós entendemos, Marcos, que quem está aqui, a pessoa olha no olho. O prefeito, o nosso contribuinte, a nossa população, a nossa comunidade, o nosso eleitor sabe aonde mora. Se quiser, fica na porta da prefeitura e é recebido pelo prefeito, pelos vereadores, diferente dos deputados estaduais, dos deputados federais, do governador do estado, do presidente da república, dos senadores, que aparecem, sim ou não, quando querem ou quando lhe é conveniente, em muitas situações. Agora nós não. Nós estamos fazendo a política do dia a dia, Pablo. Eu desço aqui depois de uma entrevista e sinto como isso é recebido. Críticas. Bem, críticas, Marcos Maranata, faz parte do processo político, faz parte do processo eleitoral, faz parte da construção. O que nós temos é que, ao máximo, através do projeto, através da proposta, dirimir dúvidas, resgatar pessoas, atingir aquele povo que realmente tem que ser atendido. E unanimidade não existe. Já se dizia que a unanimidade é burra, Porque se houvesse unanimidade, sem a diferença, nós acharíamos que tudo está certo. E existem situações a se corrigir no caminho. E é isso que nós queremos fazer. Nós aqui não negamos o que está acontecendo em Camaquã. Nós aqui sabemos muito bem que existem situações em que houve progresso, desenvolvimento, nós estamos vivendo em Camaquã. Nós não estamos aqui para fazer a política do quanto pior, melhor, para daqui a pouco resgatar uma administração municipal. Nós queremos, sim, construir um projeto que, junto com isto que está acontecendo, atinja as pessoas. Que nós consigamos chegar nas pessoas
Eu acho que está faltando essa comunicação com as pessoas. É ouvir delas realmente aonde estão os gargalos, que existem. Nós não podemos também negar que não existem gargalos e que devem ser. Então, a participação política ela se dá. Nós vamos apresentar o nosso projeto, a nossa proposta. Creio muito ainda que vamos aumentar esta nossa coligação. Já temos a aproximação de outros partidos, né, chegando, e que brevemente vamos divulgar, né, a oficialização desses apoios, e que com o tempo nós vamos mostrar que não é uma união pelo poder, é uma união pela gestão. E eu digo gestão porque existe gestão e existe administração. Quando eu faço gestão, eu penso nas gerações, como já disse o Marcos Maranata. O que eu quero para daqui a 30 anos? E eu tenho que projetar Camaquã para daqui a 30 anos. Eu lembro quando Lacerda fez a Presidente Vargas no Rio de Janeiro, chamaram ele de louco, na década de 60. Hoje ela é engarrafada. Tem 6 vias e engarrafa. Então, se ele não tivesse previsto aquilo naquela época, em que situação nós estaríamos hoje? Então é isso que a gente tem que colocar na pauta, com muita humildade, com muita inovação, mas ao mesmo tempo não só inovar para dizer que somos pai de criança, de projeto, não dar continuidade ao que está dando certo também faz parte do nosso projeto, melhorar o que pode ser melhorado faz parte do nosso projeto, como também buscar em municípios o que já deu certo e implementar dentro da realidade de Camaquã também é uma das nossas prioridades, porque aí a gente busca o atalho, né? Deu certo em tal município, daqui a pouco uma forma de atendimento à saúde que faz com que esse gargalo, né, seja desobstruído. Vamos buscar, né, essa ferramenta deste outro município e adequar a nossa realidade para melhorar este atendimento no nosso município. Então, são essas questões que nós queremos aqui conversar, debater, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. E uma das questões que fica muito, né, na pauta é esquerda e direita. Nós temos, sim, como posição que o nosso discurso não é esquerda e direita. Esse processo ideológico de esquerda e de direita, centro-esquerda, centro-direita, ele vai se dar na construção do projeto. Na construção do projeto, nós vamos aproximar essas ideologias para que a gente acerte o máximo possível na hora de apresentar a proposta. Porque aí nós vamos estar construindo para o empresário, para o empreendedor agro e para o trabalhador na outra ponta, de forma que a gente atinja os dois ao mesmo tempo. Então, é isso que nós pretendemos com essa nossa aliança, que é histórica, sim, para Camaquã, como o Marcos já disse, e nós estamos aí representando hoje, né, essa possibilidade para Camaquã de uma construção que já vem sendo feita há algum tempo, que não foi de ontem. Então, ela está muito madura e graças à maturidade política desses agentes políticos, desses agentes públicos, dos dois partidos, que no sábado nós conseguimos esta união histórica. Pablo Birros. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcos Maranata, Renato Nogueira, todos que nos acompanham. A união entre os dois partidos realmente, se for pegar a história de Camaquã, é histórica, não havia acontecido ainda, mas já vinha sendo prevista por nós que acompanhamos mais de perto a política municipal, conversamos mais com os vereadores que representam os partidos, por exemplo, já nos diziam que estavam conversando, a gente até frequentando sessão na Câmara via que os dois conversavam bastante, não os dois, não, os 4, que agora são 3 na verdade no Progressistas, votavam muito parecido, às vezes se apoiavam ali nas discussões, ficavam um do lado do outro na hora de debater algum projeto também, mas ainda assim para muitas pessoas que não estavam acompanhando tão de perto, surpreendeu. Para essas pessoas que estavam ali fazendo seus afazeres e não prestando tanta atenção na política municipal, surpreendeu, e algumas até estranharam, da forma que vocês estão falando agora, mas o PDT historicamente sempre foi de uma forma, o Progressista sempre foi de outra. Como vocês vão trabalhar a mente dessas pessoas? Por exemplo, alguém do PDT ou alguém do Progressistas
que estranhou essa ideia de aproximar um com o outro? Tenha já uma estratégia para trabalhar na mente dessas pessoas de que, não, na verdade, nós estamos unidos num projeto, nós já estamos nos aproximando faz um tempo, não é algo de agora? Tem alguma estratégia já para trabalhar com essas pessoas aí, para não afastá-las, essas pessoas, né? Bom, eu entendo que esse processo ele vai se dar, claro, né, com muita cautela, para que a gente possa resgatar, né, para que a gente não perca, na realidade não é resgatar, para que a gente não perca esse eleitor, vamos dizer, do PDT e esse eleitor do PP. Realmente não é fácil para aquelas, principalmente para o pessoal mais antigo, né, entender essa aproximação. Mas ele tem que entender também de que tu ficando muito tempo fora do processo, né, e eu falo isso porque o PDT está há 10 anos, né, fora do processo. Mais tempo, nós consideramos que nós estamos há 26 anos fora da administração municipal, Marco. Realmente porque os 2 últimos anos do José Cândido, o PDT já havia se retirado. Já estava, era o PTB do José Cândido junto com o MDB. Né, que foram que terminaram quando o João Carlos ganhou a eleição. E de lá para cá, né, se alternou então o PP e o MDB no governo. E agora, nos últimos 2 anos, né, os últimos 2 mandatos, os últimos 8 anos, então o PSDB está realmente, o PDT está mais longe, né? E o PP está há 8 anos, então, beirando 8 anos fora do processo. Teve perdas, né? Assim como o PDT também teve. Então, isso nós vamos ter que ter uma habilidade, ambas as siglas aí, para que esse nosso eleitor ele se aproxime. E como é que vai se dar isso? Através de um projeto. Um projeto que encante o eleitor, que encante o camaquense, para que ele entenda, realmente, o melhor projeto vai ser o projeto da aliança, né? E essa aliança é a aliança por Camaquã, né? A gente sabe que não é impossível. E principalmente, e fundamental, para que a gente, como disse o Marcos, não é um resgate, né? Eu acho que nós passamos por momentos ali que a própria política e o próprio cenário político se esvaziou no geral. Houve um esvaziamento. A própria pandemia fez, né? Nós passamos por uma última eleição durante a pandemia, né? Nós já sentimos uma diferença naquele momento. E pós aquele momento, a pandemia chegou no seu ápice. E isso também fez com que houvessem alguns afastamentos. Mas é resgatar, no bom sentido da palavra, essa pessoa para que ela construa junto esse projeto, né? A gente vai trazer ao máximo essas pessoas, lideranças, pessoas importantes para o cenário político camaquense, que já fizeram parte de projetos dentro de Camaquã, que tragam essa expertise e participem de forma solidária na construção do nosso projeto, porque aí eles vão se sentir inseridos. E nós resolvemos tomar esta decisão de uma aliança que, na realidade, tem previsão de se consolidar ali até meados de agosto, né, com as convenções municipais, com esta antecedência, justamente para isso também, para que a gente possa parar algumas arestas. Existem, a gente não pode dizer que não existe, né, porque não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer com que algumas feridas cicatrizem. Então, o tempo que a gente vai ter até o processo eleitoral, com a reinserção de grandes lideranças na construção do projeto, para que elas vejam que isso não é poder pelo poder, é projeto, que nós estamos com um discurso bastante afinado no sentido do que nós queremos objetivamente, eles vão se sentir fazendo parte dessa construção. É esse o nosso grande objetivo, a antecedência de comunicar uma aliança antes de ter o nome de quem vai ser prefeito, de quem vai ser vice-prefeito. Nós já temos também objetivamente estabelecido em que momento isso vai se dar. Mas, antes disso, nós pensamos no projeto, nessa comunhão de ideias, para que a gente possa já passar desde já, e já estamos nos reunindo para isso, para a construção de um projeto por Camaquã,
para as pessoas de Camaquã, da cidade e do interior. Bom, 9:06, e é justamente essa a minha pergunta, né? Mas eu preciso ir para as ruas com o Adílio Rato Júnior, né? Está conferindo aí, eu acho que é um problema em algum dos bairros aí. O nosso repórter Primove, Adílio Rato Júnior. Repórter Primove das ruas. Vamos lá, Rato, o que está acontecendo aí? Fala pra gente. Muito bem, bom dia novamente, Eduardo, bom dia a todos da mesa aí, uma entrevista bastante importante, né? Que com certeza aí nós temos um rumo a dar ao nosso município nos próximos 4 anos aí, e os candidatos agora começam a participar de entrevistas no Clique Camaquã. Bom, Eduardo, eu estou aqui na avenida, aqui a 3 de outubro, né? Essa aqui, onde eu estou mostrando, ela vai em direção a José Loureiro da Silva, tá? Esquina com Antero Salustiano Silveira, onde nós temos neste momento um rompimento de adutora aqui no bairro, vai acabar afetando 2 bairros grandes, com certeza, que é o bairro Olaria e também o bairro Doutor Rosinha Coab. E neste momento nós estamos aqui, o pessoal da Corsã já está no local, mas é uma quantidade bastante grande de água indo fora neste momento. Aqui tem uma boca de lobo. Neste outro lugar aqui também tem uma boca de lobo ali, né? O rompimento foi aqui bem no meio da rua, o pessoal já está por aqui, aguardando aí, já tentaram até fazer o início da abertura deste local aqui, só que tem que aguardar o pessoal trazer uma chave, o pessoal da Corsã trazer uma chave para o desligamento dessa adutora, né? E eu mostro para vocês aqui também do outro lado, olha a quantidade de água que está indo fora neste momento, aí, água pura, água limpa, né, da Corsã. Dentro de alguns instantes, então, nós teremos aí o fechamento da adutora, né, e aí a abertura, né, deste local onde foi esse rompimento de água aqui na Antero Salustiano Silveira, esquina com a 3 de outubro, para, dentro de algum tempo mais, a solução aí deste problema, né, para o pessoal aí, depois que esgotar essa água, abrir esse buraco aí, esgotando a água também, para saber realmente o tamanho do prejuízo, né, que foi aí esse rompimento de adutora. Lembrando que 2 bairros estarão sendo afetados neste momento, que é o bairro Olaria, são 2 bairros Olaria, né? 1 e 2. Esse aqui que nós estamos é o bairro Olaria 1, o bairro Olaria 2 é depois do Avenidão ali, né? Depois da José de Souza Castro. Então vai afetar o bairro Olaria e vai afetar também o bairro Doutor Rosinha Coab. Atenção, hein? Dentro de alguns instantes nós teremos aí então este fechamento dessa adutora aí, pode ter certeza, né, que o pessoal da Corsã irá tentar resolver até o meio-dia. É o repórter Primove, Eduardo Adílio Rato Júnior, da esquina da Antero Salustiano Silveira com a 3 de outubro, acompanhando os trabalhos da Corsã e da terceirizada da Corsã também, que é a LM Construções, para a abertura deste local e logo depois o solucionamento aí desse grande problema, que é esse rompimento de adutora que acaba afetando o bairro Olaria e também o bairro Coab nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado, Eduardo. Repórter Primove, Adílio Rato Júnior, para o Bom Dia Camaquã. Valeu, obrigado, Rato. Obrigado pelas informações aí. O Adílio Rato Júnior, repórter Primove. Esse foi o Repórter Primove das ruas. Baixe o app que é daqui e chame seu carro. Primove, de camaquense para camaquense. Bom, a gente segue aqui na parte final aqui do nosso bate-papo. Minha pergunta era sobre isso, né? O Maranata começou falando primeiro, né? É tu que vai ser o pré-candidato a prefeito e o Renato a vice. Como é que vai ser isso? Eu sou o pré-candidato pelo PP, assim como o Renato é o pré-candidato pelo PDT, né? E nós ainda temos estamos aguardando ainda, né, algumas consolidações em relação a outras siglas partidárias que vão vir se juntar a essa aliança, né, para o Camaquã, e que pós essas reuniões e a chegada dessas siglas a esse projeto que a gente quer construir para o Camaquã, então sim, todos juntos aí vamos definir então quem será o pré-candidato a prefeito e quem será o pré-a-vice. Né? Até o momento, somos 2 pré-candidatos a prefeito. Eu pelo PP e o Renato pelo PDT. Isso deve se consolidar nos próximos dias, aí, com a chegada de mais algumas siglas partidárias. E pós essas reuniões, que elas agora serão mais frequentes, então sim, vamos, Pablo e Eduardo, vir até vocês e, de fato, então, comunicar
a comunidade quem será o prefeito e quem será o vice. Caso se confirme um dos dois como candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, automaticamente o outro é o pré-candidato a vice ou ainda vai ser revisto para talvez outra pessoa? Bem, como disse o Marcos, nós temos uma agenda bem propositiva dentro da construção desses processos, né, de projeto de governo, juntamente com alianças que ainda vão, né, de partidos que vão agregar a essa nossa composição. Temos estratégias dentro disso para, até fim de maio, nós vamos ter a nomenclatura da majoritária definida, tá? Prefeito e vice, pré-candidatos a prefeito e vice definidos. E, em princípio, sim, Pablo, né? Os nossos são os nomes que estão apresentados na composição dessa construção hoje, inclusive já, né, com a sapiência e com a sabedoria dos demais partidos que vêm agregar esta composição, de que se dará, nesse momento, prefeito e vice entre os dois nomes que estão aqui. Tá? Hoje somos pré-candidatos pelos nossos partidos, numa construção interna onde a gente vai consolidar esses nomes e temos como objetivo, então, para ficar bem estabelecido aqui, até fim de maio, apresentar esta composição. Tá? E temos uma agenda onde vamos apresentando, né, conforme forem agregando essas participações políticas importantes no nosso processo, né, apresentando para a comunidade esses partidos que vão agregar esta composição e esta aliança. Pois é, quais partidos já estão próximos e o PL é um deles? Eu quero dizer assim, ó, estamos, né, e continuamos conversando bastante com o PSD, o PL e o PT também conversamos e continuamos conversando, tá? Sabemos das dificuldades, entendemos as dificuldades, não temos como superar, né? Infelizmente, são polos opostos que não se atraem, né? Foge até do próprio ditado, mas que são importantíssimos no processo eleitoral, né? Quero aqui dizer que pelo PL, representações como o deputado federal Cherini, como o deputado federal Marcelo Moraes, que trazem muito para o nosso município de recursos, muito, né? Contribuem muito com emendas, como no caso do PT, com o deputado federal Alexandre Lindemeyer, com o nosso deputado estadual Zé Nunes, que também trazem muito para a agricultura familiar, para o hospital, para a saúde da nossa cidade, para a educação da nossa cidade, são importantíssimos para o processo eleitoral, mas nós temos que respeitar, claro, né, a posição de cada um deles e como eles vão também visualizar, né, esta aliança que se dá por Camaquã. Eu, particularmente, Renato, entendo que nós não temos que trazer essas questões nacionais para a nossa situação municipal. Nós temos que trazer para a questão municipal, sim, a busca de recursos federais para que a gente possa, conjuntamente, implementar políticas públicas para Camaquã. E aí, reforço, estes nomes destes dois partidos são extremamente importantes, como, por exemplo, o nosso ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, juntamente com o seu diretor Maneco Hassen, que vem trazendo recursos e conseguiram essa ampliação de faixa do hospital, onde agrega mais R$700 mil mês para o hospital em termos de recursos, e que não sei no que está esbarrando especificamente, estive falando com o Otávio para que isso se dê, né, de forma certa e objetiva, passa por alguns procedimentos do Estado, mas que isso efetivamente já é uma realidade e que vai melhorar, inclusive, em algumas especialidades, né, para Camaquã, o seu atendimento, na cardiologia, na oncologia, coisas que vêm ali para frente. E que eu sei que o deputado Marcelo Moraes, por exemplo, já tem recursos para o hospital para cobertura deste vazio. Então, são pessoas importantes, pessoas que eu respeito, de ambos os partidos, as pessoas que fazem parte dos partidos, eu tenho certeza que estão pensando em Camaquã e tenho certeza que vão estender o seu braço para que a gente tenha, dentro do campo de oposição, a melhor e maior construção possível para essa próxima eleição. Inclusive o Edson Kramer, que é do PL, está assistindo aqui o programa, mandando um bom dia. Não sei se nós já estamos caminhando para finalizar a entrevista. Temos um próximo convidado. Tenho uma última pergunta que é sobre
muitas vezes, como vocês recebem algumas falas da situação do atual governo municipal, que muitas vezes parecem estar subestimando a oposição, né? Eles dizem que vão colocar uma grande maioria de vereadores na Câmara. Até recentemente o atual prefeito esteve no controle geral, fez algumas falas diretamente relacionadas ao Marcos Maranata, de uma forma bem a subestimar assim, a oposição, como praticamente a eleição da chapa que eles forem apoiar já estaria praticamente eleita. É o que dá a entender. Como vocês recebem isso? Vocês recebem isso como, é política, é isso aí mesmo, ou tem alguma... Bom, como foi praticamente direcionado à minha pessoa, né? Então o prefeito falou boi de piranha para votos aos vereadores. Essa foi a frase do prefeito Ivo. Eu não levei por estranheza, porque entendo que até o último momento ele me queria com ele, né? Então é um processo que a gente vinha sempre conversando, como ele me disse, que eu conversei com todo mundo, e realmente eu converso com todo mundo, converso com ele, converso com todos. Eu não tenho ranço político de ninguém, entendeu? Entendo que essas questões pessoais aqui do município, coisas que acontecem aqui, a gente resolve aqui. Muitas vezes eu já tive problemas com o vereador Claito, muitas vezes já tive problemas com o vereador Ilso, tive problemas com o Ronaldo, e nem por isso eu vou ficar inimigo dele. Ou eu vou bater nele, ou vou brigar com ele, ou vou destratar ele, né? Isso faz parte do processo. E eu levo isso como um desafio. Ele me deu uma injeção de ânimo. Ele foi lá e me cutucou. No momento que ele vai lá e diz que os progressistas vão fazer 4.000 votos, essa fala é uma fala bem complicada, né? Como é que ele vai dizer que o progressista tem filiados em Camaquã 7.000? Então ele está com 3 para ele? Mas tudo bem. Isso é um momento que quem tem que definir quem vai ser o futuro prefeito de Camaquã é os nossos irmãos camaquenses, gente. Esses que vão definir. Não vai ser o nome A, B ou C que vai dizer, olha, vai ser o fulano que vai ser o prefeito de Camaquã. Camaquã não tem dono, Camaquã não é de um partido. Camaquã é dos camaquenses, é dos filhos de Camaquã. Camaquã tem um potencial muito grande. Camaquã é muito forte, Camaquã é muito grande. E é por Camaquã que nós estamos com essa aliança. E eu sou que nem pão. Quanto tu mais bate, mais tu cresce. Porque ele me tira da minha zona de conforto no momento que ele me ataca. Foram ataques pessoais, ataque à minha família. Tudo bem. Tenho um carinho muito grande por ele, né? Ele me deu a oportunidade, de fato, de eu estar na política. Sempre fiz política, mas quem abriu a porta, e eu sou muito grato a ele. Eu fui secretário da administração dele, a pasta mais pesada do município, onde passam todas as secretarias. Eu agradeço ele por essa oportunidade que ele me deu. Fiz parte do processo, ajudo no que eu posso. Só que eu quero fazer mais para o Camaquã. Eu quero que os camaquenses tenham orgulho de estar em Camaquã. Eu quero mostrar Camaquã como eu sempre mostrei. Aonde foi, sempre levei a bandeira de Camaquã, sempre levei o nome de Camaquã. E é isso, gente. Quero agradecer a oportunidade a ti, Pablo, Eduardo, aos ouvintes da Clique, né? E que nós estamos sim. Podem me procurar. Eu vou escutar cada um, desde o servidor público até o aposentado
eu vou escutar. Quero escutar todo mundo, quero saber o que precisam, qual é a necessidade, para juntos, de forma coletiva, enfrentar os problemas que Camaquã tem. Terminando e encerrando, mas também contribuindo com a resposta, Pablo, eu quero dizer que a política é uma construção. Eu entendo que o prefeito, quando faz a manifestação dele, ele tem que defender a posição dele e demonstrar para os partidos que compõem o campo da base, né, a força que ele tenta manifestar. Mas, ao mesmo tempo, é um discurso para tentar dissuadir uma aliança, uma união, né, menosprezando daqui a pouco o outro partido para que não ocorresse. Porque depois de um primeiro processo por onde nós estabelecemos ali um apoio à ex-prefeita do Cristal e suplente deputada federal Fábia Richter, que aparecia consolidada nas pesquisas eleitorais, nós vimos que a possibilidade dessa aliança era o outro receio que havia no cenário político, para que realmente houvesse um enfrentamento consistente, né, substancial, de convencimento, de mostrar que é possível, através das diferenças, a gente fazer a diferença. Então é natural. E as críticas, elas existem todos os dias, tanto construtivas quanto as pejorativas, né? E isso cada vez mais nos fortalece, porque eu acho que a gente observa elas, né, corrige o percurso e daqui a pouco, com essas críticas, que é o que nós não queremos, inclusive, deixar de ter, se o nosso projeto for o escolhido para assumir a administração, porque faz parte, né, a diferença faz parte, e eu digo sempre o seguinte: aquele que bate no ombro e joga confete não é o que ajuda uma administração municipal, ajuda quem critica, para te realmente avaliar se tu está no percurso. E com relação, e encerrando essa questão do que o prefeito colocou aqui, existem pessoas que estavam com ele e que hoje não estão, como existem pessoas que eram ferrenhos opositores e hoje estão dentro da administração. Então, essa é a construção política que acontece dentro do interesse que existe naquele momento, tanto de um lado quanto do outro, porque senão não haveria essa possibilidade. E quero aqui, então, encerrar essa nossa participação, agradecendo ao espaço sempre proporcionado pelo Clique Camaquã, Eduardo, Pablo, sempre enaltecendo, né, o grupo Eduardo Costa de comunicação, né, um sucesso na nossa cidade, né, através dos seus mais diversos empreendimentos, né, trazendo para a nossa cidade a exposição, né, a feira Expo Varejo, que acontece em setembro, né, normalmente, e que fortalece justamente o que a gente entende que potencializa Camaquã. Vender a nossa cidade, no bom sentido da palavra, para que os outros vejam as nossas potencialidades. Então, isso é uma questão que nós temos que avaliar. Quanto mais a gente pode fazer isso, quanto mais a gente pode participar desses processos para melhorar e ajudar Camaquã. E nisso, o central é você, pessoa que está em casa, as pessoas que estão na cidade e no interior, elas têm que ser contempladas de forma equânime. Todos são contribuintes, todos merecem. E mais uma vez eu encerro dizendo, nós não construímos um discurso para aliança. Nós construímos a aliança no discurso de um projeto por Camaquã. Bom dia a todos e uma ótima semana. Obrigado. 9h25, só trazer umas participações aqui. Edson Belen, Maria Zinalda Dias, Maria Lima Ferreira, também a Loiva Cheque, Marilene Kene, Clayton Silva, vereador Clayton, uma união histórica por nossa Camaquã. Mirko Morelli, Regina Maron, Cris Rodrigues, Gilmar Affeld. Bom dia, Maranata. O Clayton, professor Clayton diz: tive a oportunidade de trabalhar com a dona Vera, o Marco e o Marcelo, vendendo a assinatura do Correio do Povo e Cobrador. Marinês Oliveira, bom dia, camaquenses, juntos por Camaquã, PP e PDT. Diego Martins da Silva, bom dia. Daniel Rodrigues, vamos nosso PDT e PP, tem história.
Vamos derrotar esse projeto que só fazem obras no centro da cidade. Esta é a hora, está na hora, né, do nosso interior ser cuidado, como eles merecem, porque estão abandonados, diz o Daniel Rodrigues. O Edson Kramer também mandando bom dia. Vera Lúcia Fagundes, Leni Pitana Medeiros, bom dia. Tem o Cauã Kenny Silveira mandando vamos Maranata e Renato. A J. Gouveia, bom dia, Marcos e Renato e todos que estão participando do programa. Forte abraço. Arcíbio Gouveia. O Paulo Renato Echebeste, Camaquã não tem dono mais. Vocês nunca fizeram nada por Camaquã, só parece de 4 em 4 anos, diz o Paulo Renato Echebeste. E o Marco Longaray me mandou uma mensagem agora, Renato, que diz o seguinte: bom dia, Eduardo. Respeitosamente, o amigo Renato Nogueira deve ter tomado do Santo Daime para falar na possibilidade do PT participar desta aliança. A chance é 0, claro. E eu perguntei se eu podia falar, ele falou claro e falo em nome do conjunto do PT. Queríamos aliança com o PDT, o PP não está no arco de possibilidades de nossas alianças, diz o ex-vereador Marco Longaray. Respeito, vereador. Se o partido já tirou uma posição desde já, todo o meu respeito, mas é engraçado quando as coisas servem em determinados lugares e não servem para Camaquã. Ou que eu construo um discurso dizendo que o Progressistas é assim ou é assado, mas serve no governo federal. Ou quando eu construo um discurso que o Progressistas não serve para Camaquã, mas dos 49 municípios em que o PT tem participação como vice ou como prefeito, 9 são com progressistas no nosso estado. 10 com o MDB, 13 com o PDT, 1 com o PL, 1 com União Brasil, 2 com o PSDB, 1 com o PSD. Então eu reflito muito. Eu acho que ainda é possível a gente rever. Eu acho que ainda é possível a gente, num processo de discussão madura, né, pensar em Camaquã. Eu acho que nós vimos que esse antagonismo, que essa polarização entre extrema esquerda e extrema direita não está dando certo. O próprio presidente da República viu isso nas aproximações que vem fazendo e no último discurso que ele fez agora para os seus ministros, cobrando aproximação no Congresso. E quando ele cobra aproximação, o próprio Zé Dirceu, numa manifestação que fez num seminário, disse que hoje o governo Lula é muito mais centro-direita do que esquerda. Por quê? Porque o momento histórico exige isso. Então nós temos que avaliar com muita calma, com muita tranquilidade, com um distanciamento, às vezes, o que nós falamos. Aqui nós somos adversários, mas antes de sermos adversários, nós construímos uma Camaquã. Olha o papel que desempenha a Marivone, né, na agricultura familiar no nosso município, na educação do nosso município. A vereadora participa efetivamente desse processo de construção. O professor Edson, lá no IFSU, uma pessoa que tem a sua posição ideológica respeitada, mas olha a construção que ele faz com os estudantes através do seu projeto, né, de pré-vestibular. Olha como eles agregam, como eles ajudam, como eles auxiliam. Será que eles não vão nos ajudar potencialmente a construir uma administração para os camaquenses, caso o nosso projeto seja o escolhido? Será que eles não querem participar da construção de um projeto que nós vamos construir sim na diferença, mas de forma que a gente atinja as pessoas? Nós queremos eles. Se eles não nos querem, bem, aí é uma situação específica do Partido dos Trabalhadores, mas nós queremos a participação. Eu já disse aqui o quanto eles são importantes, o quanto esta representação do Partido dos Trabalhadores é importante, como é importante também a participação do PL. Eu digo isso aqui tranquilamente, porque eu estou pensando em Camaquã. Eu não estou pensando no governo federal intervindo em Camaquã e eu não estou pensando no governo estadual intervindo em Camaquã. Eu estou pensando em Camaquã por Camaquã e todos juntos buscarem nos seus representantes na esfera estadual e federal para contribuírem com Camaquã. E Marcos, para encerrar, o PT com o PP? Olha, realmente,
não é fácil essa construção, né? Municipal, estadual e federal, né? Tem muita coisa por passar aí. Mas eu acredito que o PL, por ser um partido que hoje a nível federal tem a maior bancada, né? Que possa vir, sim, compor. Recentemente eles tiveram uma reunião também no final de semana, onde esteve aí o deputado Giovanni Cherini, que é o presidente estadual do PL, esteve em Camaquã, e eles lançaram um pré-candidato, né? Na segunda-feira teve uma reunião do partido em Porto Alegre, onde foi uma palestra já para os pré-candidatos a prefeitos e a vereadores, e lá lançaram um nome de um camaquense que por décadas e décadas não esteve em Camaquã e que agora retornou a Camaquã, acho que por 5 anos, aí já está de retorno a Camaquã, e que seria o pré-candidato. Acredito que ainda há a possibilidade, e aí eu deixo para os presidentes dos partidos fazerem junto com o Edson Kremer, que é o presidente do PL, e com os deputados que representam aqui, nesse caso na região, o deputado Marcelo Moraes, para que consigam então tentar fazer essa aproximação, para que realmente, como o Renato disse, nós temos que pensar em Camaquã. E pensar em Camaquã é poder contar com a expertise, né? E com todo o legado que essas pessoas têm e que por décadas estão na política, né? O Cherini já esteve no PDT, já esteve no PR, agora PL, né? Então são pessoas que a gente sempre transitaram aqui. Os Moraes também tiveram no PTB, tanto o Sérgio, que é pai do Marcelo, como a Kelly, são pessoas que sempre nos deram um suporte muito grande aqui, principalmente para o nosso interior, através das patrulhas agrícolas, através das associações agrícolas, sempre tiveram aqui presente, né? Então essas pessoas, eu penso que elas têm que estarem conosco, né? Dentro dessa aliança por Camaquã, para estar nos auxiliando e fazendo com que a gente consiga ajudar mais os nossos camaquenses, porque realmente, como o Renato disse, a pessoa bate aqui no prefeito, na porta do prefeito. É aqui na porta do gabinete do prefeito que ela vem. Ela não vai lá em Brasília, ela não vai lá em Porto Alegre, ela não vai no governador, não vai no presidente. Ela vem aqui, porque é aqui que ela consegue chegar, é aqui que ela tem acesso, é aqui que é o dia a dia dela, e é aqui que ela tem que ter a resposta. Então, eu acredito ainda que há possibilidade, né, de a gente conseguir compor com esses partidos. Mas isso, como eu disse, essa conversa quem tem que ter são os presidentes. Hoje, tanto o Renato como eu, nós somos pré-candidatos dos nossos partidos. E essas conversas, claro que a gente faz parte quando a gente é chamado. Mas essas conversas têm que ser conversas entre os gestores dos partidos, que são os presidentes. Quero agradecer o espaço, Renato, a presença do Renato aqui comigo, do Pablo Eduardo, Clique TV e Clique Rádio, Grupo Costa Doce. Então, Eduardo Costa. E está tudo junto. Está tudo junto. São camaquenses que pensam por Camaquã e que levam Camaquã para o mundo. Isso aí. Porque hoje a internet é sensacional. É isso aí. Eu me lembro que nós tínhamos que esperar o jornal chegar para a gente saber a notícia de 2 dias, 3 dias atrás. Hoje é o contrário. Hoje a notícia chega no celular e o jornal chega 2 dias depois. É verdade. Valeu, a gente fica muito feliz de estar recebendo vocês e estar colocando no ar aí a primeira entrevista dos dois, né, para comunicar aí à nossa comunidade essa decisão de vocês. Sucesso e o espaço sempre aberto, né? Muito obrigado.